Então, antes de passar para o Leandro, eu queria perguntar para o Stormer como é que ele vê todo esse cenário, como isso está impactando a Bolsa e os principais papéis do nosso mercado. Bom, nas últimas semanas, pessoal, a gente realmente tem percebido uma volatilidade muito maior ocorrendo no intradia do mercado na Bolsa. A gente vê realmente oscilações de 1.000, 2.000 pontos em poucos minutos, produzidas muitas vezes por, vamos lá, uma hora é decisões do STF, outra hora são decisões políticas, outra hora são incertezas políticas, e em determinados momentos tem cenário externo também trazendo volatilidade. Então, realmente, a gente tem percebido o mercado muito mais volátil nos últimos dias, não direcional, inclusive, sem saber muito bem para que lado que ele está realmente decidido a ir. Isso para a Bolsa especificamente. O dólar, nós estamos vendo um viés muito mais comprador do que um viés vendedor. A pressão compradora no dólar ela aconteceu no final de semana passada, e não apenas a nível nacional, mas a nível de mundo, né? A gente viu o dólar se valorizando frente a várias moedas. E o lado ruim é que quando o dólar se valoriza frente a todas as moedas, ele se valoriza frente ao real. E às vezes nós temos visto o dólar perdendo valor frente a outras moedas e ainda assim ganhando valor em relação ao real. E isso realmente tem pressionado de forma importante o mercado e deixado as coisas muito mais tensas, né? O que tu acha sobre essa questão externa aí, Leandro? Mais pressão compradora no dólar ou menos pressão compradora no dólar? Pois é, me parece que há uma percepção por conta dessa forte crise que a gente viveu, dessas intervenções ainda maiores, né, que fez 2008 parecer pequeno em termos de nível de intervenção, né, nível de endividamento chegando aí a patamares inimagináveis, acima da Segunda Guerra Mundial, né, que tinha sido o topo de endividamento do mundo. Há uma percepção que vai ficando mais forte que os Estados Unidos ainda têm espaço para crescimento econômico real, né? E não necessariamente só um país dependente de intervenções como aparentemente a Europa se transformou, como aparentemente o Japão. E a gente ainda tem a China, só que a China ainda é bem fechada, né, para o resto do mundo, e está no nível de alavancagem que ninguém sabe exatamente qual é, né, porque o regime é muito cinza, né, para dizer o mínimo, em termos de conhecimento de dados e tudo mais. Então, mesmo com intervenções massivas aqui nos Estados Unidos, nós tivemos um pacote há pouco de 2 trilhões de dólares, agora se fala num pacote de infraestrutura de mais 3 trilhões, isso do ano passado já tivemos 2 trilhões, ainda assim parece que a economia americana tem mais força, é mais pujante do que a economia do resto do mundo, principalmente do mundo desenvolvido, né? E isso acaba gerando uma pressão sobre o dólar mesmo com todas essas intervenções. E não podemos deixar de mencionar que nos Estados Unidos ainda as taxas são um pouco mais altas que no resto do mundo desenvolvido, né? Acho que a economia das grandes é que tem taxas um pouco maiores. Agora, em relação, e isso acaba, né, pressionando o dólar e acaba colocando mais também pressão sobre o Banco Central para elevar as taxas. O que eu queria levantar aqui é que eu acho que ficou muito claro que o Banco Central, enfim, a equipe econômica errou a mão na taxa de juros, né? Eles deixaram as taxas baixas por muito tempo, as taxas ficaram muito negativas, né, em termos reais, fortemente negativas, e eu lembro, né, que o Guedes falava, se a gente fizer muita coisa errada aí, o dólar vai para 5, né, o dólar não só foi para 5, como passou dos 5. Claro que ele tem aí um subterfúgio, uma desculpa, porque, né, como ele mesmo falou também, fomos atingidos por um meteoro. Ninguém, né, anteveu, ou tinha como antever essa crise sanitária que ainda nos engolfa, né? E isso, obviamente, que tem também uma forte pressão aí sobre a questão fiscal e tudo mais, né? Já jogamos na lata de lixo toda a reforma da Previdência, 1 trilhão em 10 anos já foi, e obviamente que isso dificulta tudo. Mas eu acho que o Banco Central demorou a reagir em relação a subir mais os juros. Isso acabou deixando o câmbio muito pressionado, que acabou gerando esse surto inflacionário. E a gente sabe que quando começa um processo inflacionário e ele pega tração, é muito mais difícil de freá-lo, né? Então acho que agora vai ser um remédio mais amargo do que seria se tivesse feito uma política um pouco mais restritiva
lá atrás, né? E, para ser sincero, eu acho que o Banco Central meio que está indo a reboque do mercado, porque as taxas futuras já estão subindo há muito tempo, subindo forte. Todo mundo já percebia a inflação forte, né? O câmbio desse jeito também acaba gerando um ciclo autoalimentado. Então, eu não vejo outro caminho para o Banco Central a não ser buscar aí um equilíbrio nessas taxas. E, obviamente, que com o agravamento da pandemia, para mim é uma coisa que vai durar não muito tempo, né? Queira Deus que siga aí o padrão dos outros países, essa curva seja rápida, né? Esse caos não fique muito tempo. A questão fiscal vai continuar pressionando e a gente vê a reboque aí dessa questão sanitária e as decisões aí do Supremo, um embolamento no meio de campo político, né? Aumentando aí a tensão política, o que é mais um incentivo para o governo adotar um fiscal mais frouxo, né? Fazer uma política aí de comprar, né, a felicidade da nação através de bolsas e tudo mais. Então, teve uma série de notícias negativas, aí, situações negativas nesse início de ano, que eu acho que impedem que o Banco Central adote alguma outra postura.